Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Thiago Santos, CEO da Danone, multinacional presente há 55 anos no Brasil e que mantém um portfólio que vai de iogurtes e lácteos frescos com marcas muito conhecidas como Danone, Danoninho, Danette, a nutrição especializada. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é formado em economia e lidera uma multinacional presente em mais de 100 países com uma receita global de 27 bilhões de euros. O Show Business tem o prazer de conversar com Thiago Santos, o comandante da Danone no Brasil. Thiago, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Eu sei que é a sua primeira entrevista na televisão. Para começo de conversa, gostaria que você apresentasse para a nossa audiência o que a Danone Brasil representa para as operações globais do grupo. Bruno, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Então, o Brasil, ele é o quarto mercado mundial da Danone em termos de momento de abertura, né? A gente começou em Barcelona, depois na França, Estados Unidos, o Brasil foi o quarto mercado há mais de 55 anos. Então, para a Danone, o Brasil é um mercado muito importante. A Danone é sinônimo de categoria, a gente criou, expandiu a categoria do iogurte no Brasil e hoje somos referência também em nutrição especializada. Então, tudo isso faz com que o Brasil seja um dos mercados mais importantes para a Danone. E como é que os franceses têm visto o Brasil, os brasileiros e a sua operação comandada aí por você? Olha, eu estou aqui há 18 meses, não estou há tanto tempo, né? Mas a sede cada vez mais vê o Brasil como um mercado de crescimento, né? A gente cresce mais que a média global e com potencial para crescer ainda mais. Então, eu diria que vem com um otimismo crescente. Bom, estamos fazendo essa entrevista com o Thiago no encerramento praticamente do ano, né? Estamos em dezembro. Foi um bom ano no Brasil, Thiago? Então, até o final, até o minuto 95 tem partida, né? Bom, mas até agora? Até agora tem sido um ano bom, realmente um ano de melhora, de continuação dessa trajetória de crescimento sustentável. A gente cresce mais que a média global, a gente melhora também a nossa rentabilidade. Então, acho que a gente pode falar que foi um ano bom. Bom, como o Thiago registrou logo no começo, são 55 anos no Brasil. Qual que é o tamanho da operação aqui no país, Thiago? Então, a gente não pode partilhar dados detalhados em cada país, mas o que eu posso falar para você é que... Não pode porque vocês são companhia aberta em Paris, é isso? É isso. E a gente não... Vocês não falam regionalmente? Não falamos por país. Tá. A gente quebra mais ou menos por regiões e por unidades de negócio, mas não por país. O que eu posso falar para você é que a gente está mais próximo dos mercados grandes do que dos pequenos e estamos chegando bem perto do top 10 da Danone Global. Como eu falei também, o meu interesse é crescer mais que a média da Danone e melhorar a minha rentabilidade mais que a média da Danone. Com isso, a gente vai aumentar a importância do Brasil e continuar a atrair investimento. E onde estão as fábricas? São quantas fábricas no Brasil? Duas fábricas. Duas fábricas? Elas ficam onde? Em Poços de Caldas, as duas. As duas ficam em Poços de Caldas? 5 quilômetros uma da outra. É mesmo? É. Qual que foi, Thiago, você está há 18 meses aqui na operação brasileira, né? Qual que foi a sua percepção quando você chegou ao Brasil, apresentando o Thiago português, que passou por vários países, a gente já vai entrar nesse assunto, mas qual que foi a sua percepção quando você chegou ao Brasil e quando você assumiu essa operação com fábricas, por exemplo, em Poços de Caldas? A sede aqui é em São Paulo, mas as fábricas, por exemplo, ficam em Poços de Caldas. Sim, ó, a primeira primeira surpresa com o Brasil é a dimensão do país. Apesar de eu conhecer o país, ter visitado muitas vezes, viajado muito antes de assumir essa cadeira, a verdade é que quando você começa a gerir uma empresa com presença nacional no Brasil, você se dá conta que não tem um Brasil.
tem no mínimo 5, 6 regiões que têm que ser tratadas como mercados independentes, porque tem concorrentes diferentes, porque tem varejo diferente, porque tem soluções logísticas diferentes, porque tem fiscalidade diferente. Então, essa foi uma surpresa muito forte, né? A fragmentação do mercado, que faz com que olhar para o Brasil como um mercado não funcione. Então, cada vez mais a gente olha região, estado, cidade e os players importantes dentro de cada célula, vamos falar. Mas, no mínimo, você precisa olhar estado e varejo, porque mais do que isso, se você vai olhar mais cima, você vai perder granularidade e não vai conseguir competir. Então essa foi uma grande surpresa. Segundo ponto, eu acho que o nível do talento do brasileiro e o nível do talento no Brasil é muito bom. Da mão de obra, você percebeu isso? Da mão de obra, dos gestores, dos líderes, do pessoal em geral. Tem pessoal muito qualificado aqui no Brasil e tem uma guerra por talento complicada, né? Não tem... Vocês têm vivido isso? Sim, tá. sim. Porque eu já recebi CEOs, principalmente agora, no ano de 2025, de outros setores da economia produtiva. E eu ouvi com certa regularidade neste ano que, inclusive, 3 CEOs falaram que há um apagão de mão de obra no Brasil. Quando fala isso, é um apagão de mão de obra qualificada no Brasil. Você sente isso? Assim, o que eu sinto é difícil encontrar mão de obra, mas não tanto qualificado ou não, é que a economia está em pleno emprego, então fica muito difícil. É o mercado mais do trabalhador que do empregador, se você quiser. É muito fácil para pessoal qualificado encontrar um bom emprego. Como nós investimos muito no treinamento, no desenvolvimento das pessoas, acabam tendo uma posição boa no mercado se quiserem encontrar outra alternativa. Mas, no geral, o talento é bom. As pessoas querem aprender e querem contribuir para o progresso da empresa e eu acho que da sociedade também. A gente está falando de uma companhia, volto a repetir, 55 anos no Brasil e que tem marcas muito conhecidas inclusive dos brasileiros. Hoje, Thiago, qual que é o carro-chefe de vocês? Olha, a marca Danone é sempre a marca mais importante e é o carro-chefe da Danone no Brasil, mas você tem, do lado dos laticínios, tem Iopro, tem Activia. Está vendendo muito? Sim. Tem Activia, tem Danoninho, tem Danette, tem Corpus, né? São marcas que criaram os segmentos no Brasil. Qual que você mais consome? Você como pessoa física? Eu, pessoalmente, Iopro. Iopro. Tá. Iopro. Deixa eu chamar a atenção agora para a carreira do Thiago, porque o Thiago, ele já passou por 9 países, né? Você já passou pela Finlândia, você já passou pelo Cazaquistão, você já passou por 9 países e comandando sempre na liderança desses países. A Ucrânia, você já passou. Quais as diferenças, Thiago, entre fazer negócios entre todos esses países que você passou? É bem interessante. Então, eu acho que quando você olha para qualquer empresa, principalmente a Danone se orgulha muito de colocar o consumidor, o paciente e o cliente no centro. Então, a primeira coisa, você tem que entender quem são seus consumidores, seus pacientes, seus clientes. Isso varia de país para país, né? O atacarejo que é tão forte no Brasil, eu só encontrei no Cazaquistão também, por curiosidade. Mas na Finlândia não tem atacarejo. Na Europa, no geral, não tem esse canal específico. Então você tem que entender o seu canal, os seus canais, seus clientes. Você tem que entender os seus consumidores. Os consumidores têm, consumindo o mesmo produto, eles têm insights de consumo diferentes. Eles consomem por razões diferentes, compram em tipos de lojas diferentes. E os pacientes a mesma coisa. Então, você acaba tendo que entender o mercado o mais rapidamente possível e depois é sempre o mesmo equilíbrio. Você tem marcas globais, mas que têm que ser executadas, com iniciativas que têm que ser executadas de forma local, tem que ser relevante para o consumidor local. Não adianta trazer um negócio da Finlândia ou da Ucrânia e traduzir por aqui, porque ele não vai funcionar. Tá.
Eu falei que você viveu em 9 países, mas quantos países você liderou mesmo? Porque muitas vezes em um país você liderava uma região, né? Então, eu já fui, digamos, VP Marketing Global de Danoninho, e aí a gente, todos os países em que Danoninho está presente, vou falar os mais importantes, na época eram Brasil, México e Rússia, mas tinha toda a Europa, tinha Estados Unidos, tinha Argentina, tinha África, então não acaba. Eu já fui VP Marketing e Vendas para a África, e no Cazaquistão em concreto, a unidade da Ásia Central são 9 países, vai da Armênia até a Mongólia, passando pelo Uzbequistão, ou pelo Azerbaijão, ou Tajiquistão. Então são áreas geográficas bem extensas, culturas muito diferentes, desafios bem interessantes. Tiago, com toda essa sua experiência que a gente está vendo aqui no programa, né? Sua experiência, inclusive geopolítica, né? Com tanta vivência, com tanta cultura que você tem, o que marca, afinal, o consumidor brasileiro se comparar com todos esses países que você está relatando para a gente? Olha, tem 2 coisas bem interessantes. Uma é o interesse pela proteína. Né? É um país muito... Proteína. Porque é um país muito interessado por tudo que é fitness. Né? Na verdade, o Brasil, depois dos Estados Unidos, é o segundo país com mais ginásios do mundo. Então, com mais ginásios do mundo e per capita. Então, todo o espaço da proteína teve um boost, uma explosão aqui no Brasil, e o IoPro liderou isso na área de laticínios. Você tem muitas áreas onde tem proteína, então esse é um diferencial grande. O segundo o brasileiro, como a gente fala, gosta muito de produto doce. Então doce? A gente fala em inglês... Mas doce não tem nada a ver com fitness, né? Que você está relatando. É verdade. Tem um contraste aí no Brasil, então. A gente chama whey. Tem a proteína e o doce, né? Tá. Mas é verdade, o consumidor brasileiro gosta muito de produto doce, e depois tem coisas que são mais generacionais. Então, tudo que tem a ver com saudabilidade, tudo que tem a ver com se você quiser, com comprar em canais diferentes, já são tendências que são mais mundiais do que propriamente do Brasil. Falando especificamente de doce, como é que vocês têm lidado com uma demanda, que eu acredito que seja uma demanda global, de produtos mais saudáveis, com produtos que tenham menos açúcar? Então, é uma pergunta super interessante. A Danone assumiu lá atrás, em 2020, uma coisa que a gente chamou Danone Impact Journey, a Jornada Impact Danone, que é uma série de metas para 2030, metas SBTI, então são aprovadas por SBTI, são baseadas em ciência, e essas metas têm 3 pilares, né? Tem um de pessoas, tem um de natureza. Pessoas pode ser ter mais mulheres líderes que homens, que a gente já tem no Brasil. Natureza, redução de carbono, a gente se comprometeu a reduzir 30% até 2030, a gente já reduziu 26% até hoje. Também, mais uma vez, o Brasil está na frente. E tem uma parte que é saúde. E a saúde, um dos compromissos que a gente assumiu foi todos os produtos infantis terem menos de 10 gramas de açúcar por cada 100 gramas de produto. Então, a gente fez um trabalho grande reduzindo o açúcar no Danoninho, em concreto. E como é que a gente faz? Tem 2 regras. A primeira é que tem que ser uma redução gradual. A segunda é que você tem que testar com o consumidor. É muito fácil para mim cortar metade do açúcar, só que depois as crianças não vão querer repetir, e a mãe vai falar, eu quero produto com menos açúcar, só que a criança não vai tomar, então a mãe vai comprar outro produto. Então é isso, como a gente fala aqui no Brasil, fatiar o boi e testar com o consumidor com muito cuidado. E depois, tem um negócio muito importante aí, que não adianta reduzir o açúcar e substituir por outros produtos que deem o mesmo perfil. A ideia é ir reduzindo o interesse por produtos com perfis doces, principalmente com criança, para que depois no futuro eles tenham Então vocês vão fazendo testes o tempo todo com esses produtos. Por exemplo, vai reduzindo o açúcar, testa. Cada vez que a gente reduz, antes de reduzir, a gente vai testando com o consumidor, porque tem diferentes maneiras de reduzir. A gente vai testando para ter certeza que eles gostam tanto do anterior como do novo, né? E aí você faz com esse cuidado. Pois é, você falou que no Brasil as pessoas gostam do açúcar, mas como é que o consumidor brasileiro tem reagido a esses produtos aí com menos açúcar que vocês têm apresentado?
no varejo brasileiro? Tem reagido muito bem. Tem. É interessante porque primeiro, as crianças ainda não são consumidores, né? As crianças estão formando os seus hábitos, formando os seus gostos, então é mais fácil, mas mesmo com adultos a gente vê, por esse tema da saudabilidade, vê o crescimento de gamas que tem menos açúcar, o que não tem açúcar, o que não tem açúcar adicionado. O importante é ter diferentes ofertas para as pessoas poderem escolher e ter uma dieta equilibrada, né? Sem impor, não adianta tentar impor. Bom, deixa eu trazer um pouco a história da Danone. Como é que a Danone, que começou, saiu de produtos, né, principalmente iogurtes, vendidos em farmácias, ela saiu desse background para se tornar uma das maiores companhias de alimentos e bebidas do mundo? Então, a Danone começa em Barcelona exatamente vendendo iogurte em potes de vidro em farmácias e depois foi crescendo até se tornar no que é hoje, né? No Brasil, a gente está há 55 anos, como eu falei para você. Acho que o nosso papel é um papel a nossa missão é levar a saúde através da alimentação para o maior número possível de pessoas. Então, a gente começou na farmácia porque o fundador da Danone tinha uma convicção de que o iogurte tinha um efeito benéfico na saúde, principalmente das crianças, e a gente continuou essa trajetória, né? E hoje, em vez de a gente ser só especialista em iogurte, a gente fala que é especialista em proteína, em fermentação, em saúde digestiva, e no lado da nutrição especializada, em vez de acompanhar só os primeiros anos de vida, o bebê, hoje a gente acompanha todos os ciclos da vida, né? E lá atrás você me perguntou os carro-chefes, as marcas, eu falei as laticínias, mas a gente tem Aptamil, tem Aptanutri, tem Nutridrink, tem Nutrição, tem marcas que acompanham, que são vendidas em farmácia, que estão no hospital. Então, tem a saúde e a ciência estão no centro de tudo que a Danone faz. Sempre estiveram. E como a gente está falando de história da companhia, né? Porque a gente aqui no Show Business, a gente gosta de saber, sobretudo, da história de companhias relevantes e conhecidas no mundo todo, como é o seu caso. Como é o caso da companhia que você lidera aqui no país. Agora, como é que foi a chegada no Brasil? A chegada no Brasil eu diria que foi um caso de êxito para nós a nível global, porque a gente democratiza o acesso ao iogurte, depois a gente cria a categoria do Petit Suisse com o Danoninho, a gente criou o Activia, o segmento do Activia, ultimamente o IoPro. Então tem sido um mercado que historicamente exporta muitas ideias para o global, tanto a nível de criação de produto, criação de comunicação, a criatividade no Brasil. O Brasil é um dos países de ponta em criatividade, e ultimamente criação de modelos diferentes de relação com o consumidor. Você falou que teve um bom ano. Agora, como é que a economia brasileira, com juros, sobretudo aí a 15% ao ano, tem impactado nos negócios da companhia? Olha, enquanto a economia crescer um nível razoável, o produto interno bruto principalmente crescer razoavelmente, a inflação continuar descendo, e como a gente falou, tiver uma certa situação de quase pleno emprego, a gente funciona bem, para nós funciona bem, para o consumo funciona bem, né? Porque tem o cenário macro, a gente acaba não sofrendo tanto com as taxas de juros, e os nossos consumidores, eles têm uma renda disponível razoável. Agora, se você me perguntar se médio e longo prazo, uma Selic duplo dígito é um tema sustentável, acho que não. Acho que vai ter que descer à medida que a inflação for controlada. Mas, no geral, o cenário macro brasileiro é positivo. Você pode falar, porque como eu apresentei você no início do programa, você é formado em economia, né? Sou sim. Sua formação é em economia e em Portugal, em Coimbra? Em Portugal, em Coimbra. Tá. E você usa diariamente o seu conhecimento de economia por todos esses lugares que você passou? Eu para falar a verdade para você, eu falaria que uso mais os conhecimentos de matemática, de estatística,
Economia um pouco também, porque é bom você entender as forças da oferta, da demanda, né? Ajuda bastante, mas eu diria mais, o lado da matemática e da estatística ajudam mais, depois a experiência, do que propriamente a economia. Eu faço essa pergunta porque, evidentemente, você não começou a sua vida profissional e muito ao longo da sua trajetória como CEO. Não. Mas ao longo do tempo você atuou muito na área de marketing, né? Ou seja, um economista nessa área de marketing. Como é que você caiu na área de marketing? Como é que você caiu? Você já está rindo, deve ter alguma história boa. Por engano. Por engano? Por acaso, não por engano, por acaso. Eu fui acompanhar um amigo que queria fazer provas na Procter & Gamble em Portugal. Esse é o início da sua trajetória. Tá. E eu fui com ele, fiz as provas, eles me selecionaram e, por coincidência, eu comecei como estagiário em marketing. E eu nunca tinha estudado marketing. Tá. E eu comecei como estagiário em marketing e em trade. E eu descobri que era a minha vocação, eu adorei. E daí eu comecei por aí. E fiquei... Eu sempre soube que queria ter uma chance. Se você me perguntasse se eu tinha a ambição de ser CEO ou General Manager quando comecei, tinha. Obviamente, quando você começa, você não entende o que é que isso significa. Então, eu comecei no marketing e trabalhei na área do marketing os primeiros 15 anos. Nesse início que você conta pra gente, ou seja, você acompanhou um amigo numa prova de estágio, ele não passou, você passou. É isso mesmo. Por que você acha que você foi o escolhido? Olha, assim, primeiro você tem que passar uma série de testes, tem que ter um mínimo nos testes, eu passei. Depois, eu lembro, o que eu posso falar para você, eu lembro que na última pergunta, o cara me perguntou, por que eu deveria escolher você e não outro? Eu falei, olha, a única coisa que eu posso falar para você é, eu não acredito que ninguém vá pôr mais energia, mais dedicação, mais ganas do que eu, né? De repente pode ter alguém que põe o mesmo, mas mais, não. Vontade só depende de você. Então, mais vontade do que eu, não. E aí você levou o emprego. Muito bem, muito bem. Olha só, vocês tiveram um papel relevante, uma participação relevante na última COP, na COP 30, em Belém do Pará. Na sua avaliação, foi uma boa COP? Eu escutei tantas versões, Thiago, que é importante você, aliás, você português, que lidera uma companhia extremamente relevante há 18 meses, é importante ter a sua visão. Olha, eu vou ser bem honesto com você, foi a minha primeira COP. O que eu posso falar para você foi, quando eu perguntei para a minha equipe em Belém o que eles achavam da COP, eles falaram, a COP é ótima para a cidade e para a região. Cada vez que eu viajo no Brasil, eu tento encontrar a equipe local, é um tema importante. Depois, quando eu perguntei para as pessoas, digamos, para os profissionais da COP, eles falaram, foi uma das COPs melhor organizadas. Então, se a gente pegar esse lado, se a gente pegar uma série de compromissos que saíram da COP, apesar das ausências que teve na COP, eu acho que foi uma boa COP para o Brasil. E para o planeta, mas foi uma boa COP para o Brasil mostrar como organização, se você quiser. Bom, a gente está falando de uma companhia, volto a falar, com várias marcas extremamente conhecidas no mundo e no Brasil. Eu fico imaginando uma companhia do porte de vocês, Thiago, o quanto existe de pesquisa, né? Você relatou aí a pesquisa para chegar ao ponto certo, por exemplo, de um iogurte com menos açúcar, para atingir ali o gosto que caia nas graças dos brasileiros. É isso, exatamente isso, né? Mesmo. Só que vocês têm 1 ou 2 centros mundiais de pesquisa e desenvolvimento da companhia no mundo. É 1 ou 2? 2. Tá. Onde eles ficam? Um na França, perto de Paris, chama Paris-Saclay, e um na Holanda, em Utrecht. Como é que funciona esse centro de pesquisa? Olha, a gente tem uns 2... É muita gente trabalhando? 2.000 cientistas, mais ou menos. Cientistas. A gente publica trabalho todos os anos, trabalho com nível científico todos os anos. A gente acaba de inaugurar o laboratório One Biome, porque cada vez mais nós sabemos que tem uma ligação entre o intestino e a saúde geral da pessoa e o cérebro, né? Então, a gente trabalha muito essa área, a gente trabalha tudo que tem a ver com envelhecimento
e produtos para uma população mais idosa. A gente tem o centro de +D em Utrecht, é de nutrição especializada, então tem produtos para bebês, produtos para pessoa doente, produtos para pessoa com câncer, produtos para pessoas mais idosas, né, que perderam uma parte do seu músculo, precisam de recuperar. Então a gente tem a Danone sempre se baseou em ciência. Na verdade, a Danone, se a gente pensar, o que faz a Danone única? A Danone tem um portfólio baseado em ciência, com o consumidor, o paciente e o cliente no centro. Sempre teve um projeto duplo, performance e sustentabilidade, ou resultado e sustentabilidade, e a Danone trabalha para e com pessoas. Então, acaba sendo uma companhia um pouquinho diferente, grande, como você falou, né? 27 bi já é grande, mas que tem essa dualidade, né? Você falou desses 2 centros de pesquisa e desenvolvimento que são os maiores da companhia. Sim. A companhia que está presente em mais de 100 países. No Brasil, existe um centro de pesquisa e desenvolvimento? Existe uma equipe de pesquisa e desenvolvimento com umas dezenas de pessoas, exatamente porque a gente tem que desenvolver os produtos no Brasil, para o Brasil. Para o gosto brasileiro, para a regulação brasileira, para o varejo brasileiro, para a logística brasileira, né? Não é a mesma coisa a logística que você vai ter num país na Europa, ou a logística que você vai ter, que eu tinha no Cazaquistão, ou que eu tenho hoje para mandar produtos da fábrica de Poços para o norte ou para o nordeste, né? Então a gente tem que se adaptar. Então tem umas dezenas de pessoas trabalhando aqui, e eu posso falar para você que a diretora de P&D do Brasil anterior foi promovida e hoje é a diretora da Ibéria. Então a gente exporta muito talento. Você exporta. Muita gente do Brasil vai para outros lugares. Sim. Como é o seu caso, né? São quantos anos de companhia? 18. 18 anos? 17, 18, vai, tá por aí. E você está 18 meses no Brasil, volto a repetir, a primeira entrevista na televisão do Thiago, tá saindo muito bem, viu? Obrigado. Você é bom comunicador, Você veio do Cazaquistão. Isso mesmo. Em primeiro lugar, como é que é viver no Cazaquistão? Primeiro, é super legal. Eu não conhecia o Cazaquistão antes de ir para lá, não sabia sequer onde estava no mapa. Como eu ia gerir, eu fui nessa fase da minha carreira, eu geria 2 negócios: a Ásia Central, que é baseada no Cazaquistão, e a Bielorrússia. Como a minha esposa é ucraniana e a Bielorrússia fica perto da Europa, e tudo isso foi antes dos últimos desenvolvimentos geopolíticos, eu perguntei se eu podia viver na Bielorrússia. Eles falaram, não, tem que ir para a Ásia Central. Então eu fui. O Cazaquistão é um país do tamanho da Austrália, com a população mais ou menos como a Austrália, muçulmano, asiático e ex-comunista. Então, e outra coisa, tem uma cidade com 2 milhões de habitantes, uma cidade com 1 milhão de habitantes, 2 com meio milhão e o resto nômada. Sempre foi um país nômada, então as pessoas espalhadas, né? Quando eu cheguei, eu encontrei um país tolerante, aberto, com uma paisagem lindíssima, né? Eu vivia na montanha, mas você tem montanha, tem deserto, tem estepa, tem tudo. É isso, aberto, tolerante, bonito, bem desenvolvido já, e pessoas muito interessantes, muito abertas ao exterior, muito orgulhosas da cultura nômade do país. Um melting pot muito interessante. Você encontra indígenas, você encontra étnicos russos, ucranianos, da Crimeia, da Coreia, uigures da China. Então é muito interessante. E aí você chega ao Brasil, uma cultura completamente diferente. Eu lembrei agora que faz edições passadas, eu acho que faz mais de um ano, eu entrevistei aqui na cadeira do Show Business o Miguel Setas, que é presidente da Motiva, né, a ex-CCR. Ele é português, está há mais tempo no Brasil e está apaixonado pelo Brasil. Inclusive, ele lançou um livro, trouxe aqui no programa o livro. Você está apaixonado pelo país? Olha, quando as pessoas me perguntavam qual é o seu sonho de carreira, o meu sonho sempre foi ser presidente da Danone no Brasil. É mesmo? É. Por quê? Porque eu adoro o país, então eu visito o Brasil há 25 anos. Acho que é um país, quando você olha no Brasil de 2000 para o Brasil de hoje, é um país que se desenvolveu de uma forma muito acelerada, né? País continental, com todo tipo de paisagem fantástica, com uma população super interessante também, né? Pessoas muito abertas a quem vem de fora. É muito fácil, muito receptivas, com culturas muito diferentes.
dentro do Brasil, né, influências muito diferentes, portugueses, italianos, alemães, tudo que é indígena. Então, tem uma mistura aqui super interessante e acima de tudo, eu me sinto bem, sempre me senti bem, sempre me senti bem-vindo quando vinha no Brasil. Agora que eu giro o negócio aqui, acho que tem um potencial enorme. Quando você olha a população do Brasil, o tamanho do Brasil, o tamanho do produto interno do Brasil, quando você vê, não tem muitos países no mundo com essa dimensão, com esse potencial. Tem 4 ou 5. Eu estava vendo outro dia, tem Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Brasil. Quando você cruza território, população, produto interno, sabe, o Brasil E depois assim, o Brasil é gostoso, não tem... Que bom ouvir isso, hein? Que bom ouvir isso. Nossa audiência, tenho certeza que gostou da sua resposta. Você citou algo que é completamente verdadeiro, porque você falou que tem muitos Brasis dentro de um Brasil. Agora, na visão corporativa, como líder dessa companhia grande que você lidera, tem muita diferença no gosto dos consumidores nas regiões, nesses vários Brasis? Tem. Tem muita diferença? Tem diferença no gosto, tem diferença no varejo, tem diferença no poder de compra. Então, o que a gente decidiu fazer quando eu cheguei foi realmente passar de um plano anual e um plano nacional. Hoje em dia, a gente tem planos regionais, a gente tenta fazer, digamos, que a gente chama bottom-up, que é começar a nível local e vir do local para a matriz. Você vai ter produtos diferentes, você vai ter produtos que vendem mais em algumas regiões do que em outras, e principalmente você vai ter concorrentes diferentes. Pode falar as regiões que você mais vende? Por exemplo, São Paulo, eu imagino que deve ser um... Claro, assim, excelente, né? Sim, porque quando você olha para o Brasil... Mas assim, se você pensar na região sul, região nordeste... Se você pensar sul-sudeste, são as regiões mais fortes para a gente, né? Até porque é onde você tem maior concentração de produto interno, é onde a Danone tem as fábricas, historicamente... é onde tem a nossa fortaleza. Se você olhar o mercado, cada marca, cada companhia, tipicamente é forte ou é mais forte em alguma região. Agora, Thiago, como é que vocês administram essas variadas compras feitas em cada região desse país? A primeira coisa, outra vez, é ouvir o consumidor, o paciente e o cliente da região, o que é que eles querem, o que é que eles precisam, como é que a gente serve. Segunda coisa é depois a gente ajustar tudo que tem a ver com plano de negócio ao nível local. A gente costuma falar de granularidade. Granularidade é, em vez de olhar para um Brasil, é olhar para o pixel e depois pegar todos os pixels e com os pixels montar o país, né? É isso que a gente faz. Pega o plano de São Paulo, pega o plano do Nordeste, pega o plano de São Paulo. São Paulo a gente divide capital e interior, você tem o Sul, vai andando e vai agregando, mas não é de cima para baixo, é de baixo para cima. É do particular, depois para o geral. Mas com tanta diferença, né, no gosto, evidentemente no poder econômico das regiões, chega a ter diferença de produtos, ter produtos diferentes em determinada região? Por exemplo, na região sul tem um produto, na Bahia... Não. Isso não chega a isso? Não, até porque assim... Eu pergunto isso porque tem multinacional aqui que atua e chega a esse ponto. Já entrevistamos. A gente não consegue chegar nesse ponto, mas o que eu posso falar para você é, o standard de qualidade da Danone é o mesmo em todo o mundo. Então a minha fábrica tem o mesmo standard que a fábrica nos Estados Unidos, que a fábrica na França e que a fábrica no Cazaquistão. Isso não muda. O que vai mudar no Brasil, dentro do Brasil? Vai ter lojas e regiões onde eu tenho uma gama assim, e vai ter loja onde tem uma gama assim, porque é o que vende, não interessa, os nossos produtos são frescos, então não interessa pôr o produto na gôndola se ele depois não roda. Então isso sim varia. Vai ter lojas onde eu vou ter menos coisas, e vai ter lojas aqui em São Paulo principalmente, né, nas lojas maiores onde eu tenho tudo, todos os sabores, todas as marcas. Mas é mais isso, eu não tenho produtos exclusivos por região hoje. Muito bem, nós estamos conversando nessa edição do Show Business com Thiago Santos, o comandante da Danone no Brasil. O Show Business vai fazer uma breve pausa e volta em instantes. E
E o Show Business está de volta nessa edição com o Thiago Santos, o CEO da Danone no Brasil. Com tantas passagens, 9 países em que você viveu, mas liderando tantos países ao longo desses quase 2 décadas, né, na companhia, verdade. Existe uma tendência global que a maior parte dos países usa ou consome, Thiago? Olha, tem uma tendência geral que é o mercado de alimentos e bebidas, ele está num ponto de inflexão, porque cada vez mais as pessoas entendem a ligação entre saúde e alimentação. Então, por exemplo, proteína, né? Proteína é um espaço que está explodindo em todos os mercados. E mais ainda agora com tudo que tem a ver com GLP-1, né? O iogurte é o produto ideal para quem está fazendo é um dos produtos ideais para quem está fazendo essas jornadas. Tem proteína, tem poucas calorias, ajuda com a saúde digestiva. Então, esse é um. Proteína. Segundo, todo o tema de saúde digestiva. As pessoas entendem cada vez mais que ter o intestino funcionando bem tem um impacto direto na saúde, tem impacto no cérebro, tem impacto em tudo que são benefícios. Eu diria esses dois, são os mais gerais. Depois você tem tudo que tem a ver com praticidade, com on the go, com snackabilidade, né? Eu quero tomar alguma coisa no meio da manhã, no meio da tarde, não quero comer nada que não seja saudável, mas também não quero ter que sair da minha mesa. Então, quer dizer, essa preocupação com a saúde e com longevidade também, porque você falou que longevidade é um braço importantíssimo do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de vocês. Esses 2 pontos que basicamente eles se integram, né? Você pensar em saúde, você pensar em longevidade, isso é uma tendência global. Na Danone a gente quer passar de olhar na parte mais especializada, de olhar só os primeiros anos de vida, o que a gente chamava os 1000 dias, olhar todo o arco da vida. Por quê? Porque as pirâmides populacionais nos países, na maior parte dos países, nos países desenvolvidos, já tem mais pessoas idosas que jovens. E no Brasil isso vai acontecer nas próximas décadas, né? Então, você vai ter uma população mais idosa, com mais qualidade de vida e com mais expectativas. E a gente tem claramente que adaptar o nosso portfólio para isso, né? E quando você fala de longevidade, é um conceito bem interessante, porque para mim tem a ver com viver mais, mas viver com qualidade de vida. Claro. Né? Viver mais anos, mas desfrutar desses anos. Exato. Desses 9 países que você passou ao longo da carreira, sempre liderando equipes, qual foi o país que mais te marcou? Vamos lá, Cazaquistão, Ucrânia, Finlândia, França. Eu vou responder. Eu vou responder a Ucrânia porque, primeiro, eu conheci a minha esposa quando eu estava na Ucrânia, ela é ucraniana. Uma relação sentimental. Então. Exato. Você conheceu a sua esposa no trabalho? Não, quer dizer, num evento do trabalho, mas ela não trabalhava na Danone. Então, eu conheci a minha esposa na Ucrânia, eu vivi a última revolução na Ucrânia, a Danone fez uma aquisição bem importante quando eu estava na Ucrânia, então o nosso negócio quadruplicou em 1 ano e meio. Então acho que a Ucrânia foi o primeiro país que me marcou profundamente. Ou o país que mais me marcou, vamos falar até hoje. Depois depende muito, você aprende em todos os países. Sim. Agora trazendo para o Brasil, né? São 18 meses vivendo com a sua família aqui no Brasil. Tem alguma coisa que dá medo aqui no país? Por exemplo, segurança? Olha, eu já vivi revolução e guerra civil, né? Revolução na Ucrânia, guerra civil no Cazaquistão, guerra no Azerbaijão. Então, eu acho que se você tomar as precauções necessárias, não tem por que ser um problema. Agora, eu entendo que você tem que ter esse cuidado e você tem que saber onde você está, né? Então, tem que ter esse cuidado. Tem alguma coisa que eu não sei se você já percebeu ou se você quis saber sobre mudança de desejo mesmo do consumidor de alimentos no Brasil?
Você pode falar também como mundo, tá? Porque eu sei da sua vivência. Mas no Brasil tem alguma coisa que chama a atenção? Olha, para mim, o que talvez, e é um paradoxo, porque é um país que tem um gosto pelo doce, mas cada vez mais as pessoas procuram alimentos saudáveis e procuram entender o que é que estão consumindo, né? A gente tem um conceito que é densidade nutricional. Basicamente é a relação entre coisas boas no que você come e coisas não tão boas. Então, as pessoas cada vez mais olham para isso, né? Eu vou tomar isso, é bom, é saboroso, mas tem um perfil nutricional que não é o que eu preciso, que não é o mais adequado, né? Então, acho que esse cuidado com o que as pessoas comem cada vez mais se torna importante. E isso vai vir muito das crianças. É importante educar as crianças no sentido de terem uma alimentação equilibrada, saudável e equilibrada, né? Porque mudar hábitos de adultos é muito mais complicado. Claro, claro. No bloco anterior, eu fiz uma pergunta muito específica sobre economia brasileira, né? Principalmente vivendo num país com a taxa de juros 15% ao ano. Agora, ainda envolvendo economia, mas entrando mais para o lado macroeconômico e a maneira de se fazer negócios no Brasil, você já percebeu dificuldades na hora de se fazer negócios aqui no país? Olha, o cenário macro, como eu falei, ele é positivo no geral. Se eu tivesse que identificar uma área onde provavelmente a comunidade de negócios que queria e quer ver uma mudança, eu acho que é toda a parte de burocracia. É pesado, né? Porque você tem um nível federal, tem nível regional, tem nível estadual. Fica complicado entender todo o contexto. Por vezes fica complicado entender todo o contexto burocrático, regulatório no país. Foi o país mais burocrático que você passou? Não, claro, não foi? Não, não, porque todos os países ex-soviéticos são burocráticos por natureza, né? Então, mas mesmo, sei lá, se você for pensar um país como a Finlândia, é um mercado bastante mais regulado que o Brasil e bastante mais regulamentado que o Brasil, né? Então não é o país mais burocrático, mas eu acho que poderia ser. Mas para você a burocracia hoje é o maior empecilho aí na hora de se fazer negócios no Brasil. É importante a sua visão, porque é a visão de um estrangeiro, de um europeu que passou por vários países e está há 18 meses liderando uma companhia aqui no Brasil. Eu prefiro falar que seria uma área de melhora clara, vamos falar assim, seria uma oportunidade, o capim está alto. O capim está alto? Bom, a gente está falando esses variados países que o Thiago passou, né? Você fala 6 idiomas, é isso? 6? Falo. Como é que foi? Foi fácil para você? Olha, eu acho que tem dinâmicas diferentes. Então, obviamente, português eu aprendi em casa e os meus pais eram bem rigorosos no sentido de fazer a gente... Quando eu não sabia como escrever uma palavra, meu pai sempre falava: o dicionário está ali, vai ver, né? E era em papel, não era Wikipedia nem iPad. Depois, a educação em Portugal é boa, então se você fizer escola pública, você vai aprender 2 idiomas, sim ou sim. Até os 15, 16 anos você vai ser obrigado a saber bem 2 idiomas. Então o inglês e o francês eu aprendi assim. Depois eu comecei a trabalhar na Espanha e obviamente me vi na necessidade de aprender bem o espanhol, e eu falo espanhol e escrevo espanhol como escrevo português ou inglês. Italiano foi um tema pessoal. Eu estava na Bélgica estudando e decidi aprender italiano porque comecei a ler e gostei. E o russo é o primeiro idioma da minha esposa e das crianças, então quando eles começam a falar, eu me vi obrigado a aprender para não ficar fora das conversas. É mais difícil. É mais difícil, não, imagina. Né? O alfabeto não é românico, é cirílico. E aprender aos 40 e qualquer coisa não é a mesma coisa que aprender aos 20 e qualquer coisa. Sim, exatamente. Bom, você falou já um pouquinho da sua vida pessoal. Você conheceu a sua mulher na Ucrânia e você está prestes a ser papai pela 3ª vez. É verdade. Vem uma menina aí brasileira. Brasileira. É isso? É paulista. Paulista. Os outros 2 filhos são
Então, o Afonso nasceu na França e a Diana nasceu no Cazaquistão. Para eles é difícil para os dois é difícil essa mobilidade, culturas tão diferentes. Uma hora está no Cazaquistão, outra hora está no Brasil, outra hora está na Finlândia. A gente falou muito isso com eles. Eu acho que talvez essa mudança tenha sido a última, que é relativamente fácil, né? O Afonso veio para cá com 6 anos. Ele ainda fala muito dos amigos que tinha, fala do que ele fazia lá que não faz, né? O esqui, que a gente vivia na montanha. Mas, por outro lado, adora futebol, adora praia e adora os amigos que foi fazendo aqui. Mas, à medida que eles forem crescendo, vai ser um tema mais complicado, né? Mais complexo. Agora, como é que é lidar, na verdade, equilibrar? Como é que você consegue equilibrar essa sua vida de CEO, comandando mais de 3.000 profissionais e lidar com a sua vida pessoal, né? Você é casado, tem 2 filhos, né? Tá vindo um terceiro aí, uma terceira. Como é que você consegue lidar bem? Olha, vamos começar com a parte profissional. Eu acho que hoje em dia, claramente a Danone aposta por que a gente chama de liderança ambidestra, o I, que é eu sou cuidadoso e exigente, não é um ou outro. Então, por exemplo, a gente faz almoço, eu faço almoço com o pessoal mais júnior. Hoje eu perguntei, hoje foi o almoço número 24, a gente já vai em 200 pessoas, então eu gosto de estar próximo das minhas equipes, todos os níveis das minhas equipes, para entender a realidade da empresa 360, porque senão você acaba acreditando no que as pessoas próximas de você falam para você. No que o vice-presidente fala, no que o diretor fala. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Quando que você aprendeu isso? Eu aprendi na Finlândia, na verdade, porque eu tomei uma decisão com base no feedback que eu tinha. É uma decisão de pessoal. Eu despedi uma pessoa e eu me dei conta rapidamente que tinha sido um erro. E aí eu aprendi, eu pedi desculpa para essa pessoa depois, mas aprendi que você tem que ouvir todos os níveis. Então isso é importante, essa proximidade, saber fazer a gestão de stakeholders globais, mas também entender o cara da fábrica, o cara que abre a porta para você, sabe? É muito importante ouvir todo mundo. E depois, o equilíbrio com a família é assim. 3 dias por semana eu visto meu filho e preparo ele, ponho ele na van para ir para a escola. E os outros 2 não faço isso porque treino mais cedo e ele não quer acordar tão cedo. Eu, quando estou em São Paulo, 90% dos dias ponho eles para dormir. Agora, eu trabalho antes deles acordarem e depois deles dormirem. Não trabalho muito final de semana, ou muito no final de semana, mas assim, são escolhas. E dá para equilibrar tudo isso. E eu não terciarizo a educação dos meus filhos. A gente não tem babá. O final de semana é para eles, é com eles e para eles. Então acho que é super importante, porque, e mais tendo filhos mais tarde, né? Eu tive o Afonso com 43, a Diana com 46, e vou ter mais uma, se tudo correr bem, com 51. Acho que é uma fase da vida que eu quero poder desfrutar deles. Eu mudei a dieta, mudei também o regime de exercício. Mudou? Sim, por conta de ter um nível de energia e um nível de bem-estar que me permita ter essa longevidade para estar com eles, né? Tá. Vamos falar de profissionais, porque você lidera uma equipe aqui no Brasil de 3.000 profissionais, mais de 3.000 profissionais. 3.000. Como é que é liderar tanta gente? Olha, primeiro, o meu pai me ensinou uma coisa. Meu pai era juiz, ele me ensinou: quando você for no tribunal comigo, não olha como as pessoas me tratam, porque eles vão me tratar bem porque eu sou o juiz. Olha como eles tratam o secretário, o cara que abre a porta. Então, para mim, é super importante respeitar todos os níveis, respeitar toda a gente que tem orgulho no que faz. Seja a pessoa que limpa o escritório, seja o meu VP de finanças, seja o meu chefe. Então, esse é um tema muito importante. Depois, como eu falei, na Danone, eu acho que o nosso CEO fala que líderes têm que criar líderes. Então, para mim, o legado mais importante é deixar uma equipe mais forte do que a que eu encontrei, sempre em cada posição. E, se for possível, que o meu sucessor seja recomendado por mim e saia da minha equipe. Foi o caso no Cazaquistão. É o primeiro cazaque presidente da Danone, primeiro cara de vendas lá, presidente da Danone, e é um menino que assumiu com 34 anos. Quando eu cheguei no Cazaquistão, eu não estava na equipe de direção.
Primeiro foi promovido a diretor de vendas e quando eu saí, não sou eu quem decide, mas fiz uma recomendação que felizmente foi aceita. Falou 34 anos. Ele assumiu a presidência da companhia. Como é que você tem visto? Importante, esse é um tema que eu trago para boa parte dos CEOs que passam aqui no Show Business. Como é que você tem visto essa nova geração que chega ao mercado de trabalho? Os jovens. Porque todos os que respondem, eles respondem com a visão brasileira. Você, evidentemente, pode responder com a sua visão brasileira, dessa geração que está chegando na sua companhia aqui no Brasil, mas eu quero saber por todos os países. Como é que você tem visto? Tem muita coisa comum, né? Porque são gerações que já nasceram, são nativos digitais, né? Então nasceram com acesso às mesmas coisas. E tem coisas comuns. Primeiro, dão menos importância à carreira do que no meu tempo, vamos falar assim. Mas isso não é tão bom, né? Olha, é assim, depende do equilíbrio que você quiser para a sua vida. Eles querem você falou a palavra certa, equilíbrio. Eles querem claramente ter um equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Eles dão menos valor, por exemplo, eu estou há 18 anos na Danone. Eles dão muito menos valor a esse negócio de estar muitos anos numa companhia. Essa geração mais jovem, principalmente pós-Covid, é muito mais adepta a trabalho remoto. Mas aqui no Brasil, boa parte das empresas voltaram bem ali para o presencial, no máximo um híbrido, né? A gente tem um modelo híbrido. O de vocês é o híbrido? É híbrido, é bem flexível no sentido que a gente pede 2 dias por semana no escritório e depois as pessoas se organizam de acordo com as necessidades de cada time. Obviamente, se você é novo na companhia, se você está no início da sua carreira, equipes que estão passando por um momento de transformação, a presença física é muito importante, porque a gente costuma falar que em inglês screen is not skin, ecrã não é pele, né? Então o que você consegue criar, fazer acontecer, a velocidade, a eficiência que você vai ter falando aqui não é a mesma coisa que todo completamente remoto. Então, isso é um equilíbrio, porque se eu hoje falar para as pessoas, ok, volta para o escritório 5 dias por semana, primeiro eu não tenho sítio para todo mundo, não tenho lugar para todo mundo. Não tem hoje, não. Não tem. Depois, eu sei que a gente vai perder talento e talento bom. Então, a gente está aí num equilíbrio que funciona. Felizmente, a Danone Global deixa a gente tomar as nossas próprias decisões. No Cazaquistão, era 100% flexível, você vinha quando queria e funcionava. Aqui a gente pede esse mínimo 2 dias e funciona. O mais importante é a produtividade. Ou seja, tem uma reunião importante, tem uma entrega importante, tem o resultado do mês, está vindo? Tá, ok. O que você valoriza na hora de contratar ou promover um profissional, Thiago? Boa pergunta. Olha, primeiro, na medida que eu vou avançando na carreira, cada vez mais as minhas entrevistas são entrevistas baseadas em fit com a cultura, em fit com o momento da companhia e menos com temas técnicos. Porque a gente trocou o VP de vendas esse ano, mas se eu vou ter que checar se ele é bom de vendas, quer dizer, teve algum erro em quem chegou para mim. Então, primeiro é mais fit com cultura, fit com o momento da empresa, valores, acho que é super importante. E depois, coisas como resiliência, agilidade, capacidade de reinvenção, capacidade de gestão do estresse, porque tem 2 coisas. Muita gente estressada? Olha, o estresse é bom, desde que você gira o estresse, não deixe o estresse gerir você. Acho que é um tema de ter picos e vales de estresse. Ao longo do dia, você gere isso, você encaixa isso com a agenda, encaixa isso com o seu regime de exercício. Acho que é super importante ter um regime de exercício bom e com o seu regime de sono. Na prática é isso, é exercício, momentos de estresse, momentos menos estresse, sono. Com isso você consegue gerir, não tem problema. Thiago, vamos falar de planos. Quais os planos da Danone para 2026? Olha, a gente, no Brasil, o que eu quero é continuar crescendo mais que a média do global. Continuar Esse ano de 2025 você conseguiu? Sim. Conseguiu? Sim. E 2026, esse é o desafio sempre. Os franceses estão felizes com você, então? Então sim. Não, com a equipe Brasil. Com o seu time. Com o time. Tá. Com o time. Tá. A gente acabou de apresentar os planos para o ano que vem e a gente recebeu esse comentário claramente.
que é o momento de ter mais ambição. Então, para mim, é crescer mais que a média global, continuar exportando talento, continuar exportando conceitos, criação, inovação. Você falou de exportar, você gostou, eu achei, ao longo desse programa, você falou algumas vezes de exportação. O Brasil exporta muitos talentos para outras... Sim, sim. Mas são muitos? Vocês têm um programa? Não, a gente não tem chega um programa, a ser um programa. Não é um programa específico. Tem uma posição. Sim. Aí estava falando português de Portugal. Tem uma posição aberta em algum país. Tem alguém que está fazendo um trabalho muito bom no Brasil. Obviamente, esses talentos chaves eles estão mapeados a nível global. E vai. Os brasileiros têm um track record muito bom no exterior, né? Porque o brasileiro se adapta bem. A resiliência, a agilidade, o jeitinho, né? O brasileiro se adapta bem na França, nos Estados Unidos, na Ibéria, né? A diretora de P&D é brasileira, foi daqui há menos de um ano. Então, é um negócio que é um tema que me deixa bastante orgulhoso, sempre deixou. No Cazaquistão eu consegui exportar 2 pessoas, estava super feliz. Aqui a gente deve exportar umas 2 por mês, né? Muito bem, nós conversamos nesta edição do Show Business com Thiago Santos, CEO da Danone no Brasil, em sua primeira entrevista na televisão, e que a gente adorou, que você está apaixonado pelo Brasil, porque ao longo dessa edição você falou muito bem do nosso país, em comparação, inclusive, com esses 9 países que você passou. Verdade. Thiago, foi um grande prazer a nossa conversa. Obrigado mesmo por estar aqui no nosso estúdio. Prazer foi meu. Obrigado pela oportunidade. E olha, obrigado sempre também pela sua audiência, pela sua confiança. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.